floresta amazônica é considerada o pulmão da Terra, fornecendo oxigênio. Mas ela talvez também seja o seu coração, bombeando vento e água por todo o planeta. Novas pesquisas científicas mostram como as florestas, ao transpirar água, fornecem a chuva que precisam. O ciclo da água no Brasil depende da Amazônia. Com a diminuição e a degradação da floresta acelerando drasticamente, o bioma da Amazônia pode já ter chegado a um ponto irreversível, com consequências devastadoras para todo o planeta. We have many places in the Amazon today that it's a savanna, it's no longer a forest. It's already happening. It's already being degraded by deforestation, fire, and climate. The Amazon is producing its own climate, favorable climate. When you deforest, you lose that service. Antônio Nobre refere-se aos físicos teóricos russos Anastasia Makarieva e Viktor Gorshkov, que explicam como a umidade é transportada dos oceanos para a Terra e qual é exatamente o papel da vegetação neste processo. A Amazônia, ela não é, como muitas das vezes se diz, o pulmão do mundo. Ela é um dos ar-condicionados do mundo, que ajuda a arrefecer um pouco o aquecimento global. Ela é uma produtora de água. Ela é um motor que distribui água para todo o sul do continente. São os famosos rios voadores, hoje cientificamente comprovados. Daí a importância que a Amazônia tem para o Brasil e para o mundo. A evaporação e a transpiração sobre a floresta são mais fortes que sobre o mar. A floresta amazônica atua como uma bomba atmosférica, sugando a umidade oceânica que se condensa em enormes volumes de vapor chamados rios voadores. Os ventos carregam estas correntes de umidade para os Andes, onde se redirecionam, atingindo o sul do Brasil, o Paraguai, o Uruguai e a Argentina. The flying rivers imply that the moisture carried through the atmosphere to Central South America is maintained and pumped by the Amazon. The Amazon, because it's giving off so much water vapor, it's very cool, cooler than the tropical Atlantic, where the trade winds come from and enter South America. This is a paradox because a hot surface has low pressure over it. A cold surface has high pressure over it. Wind blows always from the high pressure to the low pressure. So here comes the trade winds from the Atlantic and entering the Amazon, hot Atlantic entering the cool Amazon against the pressure gradient. How can that be? The water vapor, when it emerges from the forest, it harvests heat. That's why it cools down the surface. The water vapor is moving up in the atmosphere. When it condensates, there is a reduction. So when this vapor disappears, the pressure lowers down. Segundo este modelo, a bomba biótica, as florestas intactas criam seu próprio clima. Elas não só evaporam gotas de água, como sugam massas de ar úmido dos oceanos. Como a biosfera da floresta tropical responde ao aquecimento global? Como ela interage com a atmosfera? Ao norte de Manaus, no meio da Mata Virgem, esses processos físicos e químicos complexos são estudados por cientistas brasileiros e alemães no topo da ATO, a Torre de Observação da Amazônia. Uns hilft es sehr, dass wir einen Turm haben, der weit über den Wald hinausgeht, weil wir so den Regenwald als ganzes System viel besser verstehen können. Wir nehmen hier deutlich wahr, dass die Zusammensetzung der Luft, wenn es viel regnet, anders ist, als wenn es weniger regnet. Wir sehen, dass wir andere Wolkentypen haben. Wir sehen, dass die Wolkenuntergrenze sich in anderen Höhen befindet. Und ein anderer großer interessanter Punkt für uns sind die Emissionen der Bäume, der Blattoberflächen. Aus den Bäumen strömen viele verschiedene Gase raus. Und diese Emissionen aus den Blattoberflächen, diese Gase, treffen in der Luft auf andere Gase
Und nach dem Zusammentreffen bilden sich Partikel, Partikel im Prinzip aus Gasen. Und diese Partikel sind die Ursprünge, an denen sich Wolkentröpfchen bilden. Das bedeutet auf den Punkt gebracht, dass der Amazonas seinen eigenen Regen bis zu einer gewissen Stärke produzieren kann, indem er seine Emissionen aus den Blattoberflächen kontrolliert. Und deshalb haben wir einen Kontinenten, der in großen Teilen fruchtbar und regenreich ist. Hier an der Attu-Site sind wir in der Mitte von ungestörtem Regenwald. Und was für uns sehr erschreckend war, dass wir gesehen haben, dass auch hier in der regenärmeren Zeit sehr, sehr hohe Luftverschmutzungen feststellbar sind. Luftverschmutzungen, die schwerer sind als in manchen europäischen Großstädten. Jedes Jahr verschwinden Tausende an Quadratkilometern Regenwald. Und das nehmen wir auch über mehrere hundert Kilometer Transport hier wahr. Was passiert eigentlich mit den Bestandteilen in der Atmosphäre, wenn wir Feuer in der Nähe, in der Ferne haben? Wie stark sind die Verschmutzungen? Wie gefährlich können dann auch die Verschmutzungen von Belastungen, beispielsweise durch Ozon, für den Wald hier sein, der erstmal direkt gar nicht in Brand gesetzt wird? Das bedeutet also, wenn in vielen 100 Kilometern Entfernung Wald abgeholzt wird, dann können wir hier Verschmutzungen feststellen, die bei Pflanzen Schäden hervorrufen können. Whoever has known the Amazon before, like me, when I went in the 80s to the Amazon, to make a fire, a campfire in the forest, it's very, very difficult because everything is wet. We used to say that Amazon had two seasons, the wet season and the wetter season. That was the situation, no longer. Now the forest dries considerably during the dry season. Brasilien spielt als großes Flächenland mit vielen Einwohnern natürlich eine ganz herausgehobene Rolle bei der Erreichung der weltweiten Klimaziele, insbesondere wegen der großen Waldflächen, den Amazonasraum, dieser einzigartige Großraum, der weltweit eine sehr, sehr große Rolle spielt beim Erhalt des Weltklimas. Und das ist auch unsere Motivation für die deutsche Bundesregierung und hier für dieses Haus, das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, massiv zu investieren, unsere Partner zu unterstützen bei der Erreichung der Ziele, die sie sich selbst gesetzt haben. Quando a gente termina, se eu cortar aqui embaixo rápido, tem que cortar aqui em cima ligeiro, porque se eu demorar aqui, quando eu terminar de cortar aqui, a água já sumiu. Quando a gente anda na mata aqui, e a gente está com muita sede, e geralmente esse cipó tem água. Ó. Essa água é muito boa, porque quase nós, todos que andamos na mata aqui, a gente toma a água desse cipó aqui. The forest dries during the dry season because of fires. Fires produce smoke and soot, so the clouds start forming with too many small droplets who do not coalesce to produce rain. So they start falling a little bit and evaporate again. So the forest spends sometimes months, 2 months without any rain. So it becomes so dry, it catches fire. O Instituto Brasileiro de Pesquisas Espaciais, em São José dos Campos, está monitorando a floresta amazônica utilizando imagens de satélite. O INPE rastreia o desmatamento e os incêndios florestais em tempo real e informa as autoridades sobre barreiras e queimadas ilegais. Cientistas recebem estudantes interessados em seu trabalho. Você reconhece onde é isso, né? No norte do Brasil. Estão vendo um monte de pontinhos coloridos naquele mapa? Então, tudo aquilo são as queimadas que os satélites detectaram nas últimas 48 horas. Tudo isso são as queimadas que foram detectadas, né? Queimadas como essas que vocês estão vendo aqui, e que acabam afetando toda a vegetação, vão destruindo a mata, né?
Here at INPE, we developed the techniques, the procedures to detect fires and monitor deforestation. So it's a very technical job. And I would say that the difficulty today is not technical anymore. We know precisely what is being deforested, where, when, and by whom. So all the technical needs related to this problem were solved. What remains to be fixed is the political will to stop deforestation and forest fires in Brazil. A agricultura é o principal motor do desmatamento. Os ruralistas, com seu poderoso lobby dentro do Congresso, não perdem tempo. Alcançaram uma diminuição dos serviços de ecossistemas florestais, como a regulação hidrográfica e climática. Isto, por sua vez, ameaça o fornecimento de produtos agrícolas no país. A ciência já provou que, para a manutenção do ciclo hídrico, do regime de chuvas no Brasil, é fundamental proteger as florestas e outros biomas, como, por exemplo, o cerrado. No entanto, infelizmente, uma parte dos grandes proprietários rurais brasileiros parece ainda não ter entendido isso e continuam pensando e querendo desmatar como se as florestas fossem desnecessárias. O que me espanta, o que me chama a atenção, é que parece que eles não entendem que para a própria manutenção da atividade deles, a agricultura, é fundamental ter água. E para ter água, é fundamental ter floresta. Esse é o dilema que a gente vive hoje em dia no Brasil. A última grande chuva em Brasília foi há 5 meses. Difícil acreditar que a cidade ao redor desse imenso lago vive a maior escassez de água de seus 57 anos de história. Tudo para ver se ameniza um pouco a crise que impôs um racionamento de 1 dia por semana sem uma gota nas torneiras. A CAESB já foi autorizada a ampliar o racionamento que começou em janeiro para 2 dias por semana. O nível do reservatório principal de Brasília baixou para 5%. Essa crise hídrica é a maior crise hídrica da história de Brasília, dos últimos 50 anos. Ela afeta muito as pessoas e afeta o comércio, gera desemprego. 80% das atividades econômicas dependem da água. A barragem aqui, ela hoje está com menos de 15% do reservatório completo. E há 3 anos atrás ela estava vertendo. Se você olhar ali, aquela área que está meio verde ali, a água estava descendo como se fosse uma cachoeira. Quem mais está sendo afetado, infelizmente, é o produtor rural. Principalmente nessa bacia hidrográfica, que é a bacia do Descoberto, eles estão tendo que parar de irrigar. E parar de irrigar significa parar de produzir alimento. Parar de produzir alimento também significa desemprego, também significa, inclusive, aumento no preço dos alimentos. Aquela marca lá, onde o concreto começa a aparecer, ali é onde verte. Olha, a gente, nesses últimos 3 anos aqui no DF, nós enfrentamos uma seca muito grande. O índice pluviométrico caiu bastante. Além disso, a gente tem o uso e ocupação do solo aqui no Planalto Central, especialmente no Distrito Federal, tem causado um impacto muito grande nas nossas nascentes. E isso tudo contribui para que a afluência no reservatório esteja ficando cada vez menor. Dieser Druck auf die Waldflächen in Brasilien hängt leider Gottes auch sehr stark mit unserem eigenen Konsum zusammen. Es findet immer noch Entwaldung statt, um Rindfleisch zu produzieren, sowohl für den heimischen Markt in Brasilien, aber auch für den Export nach Deutschland, nach Europa. Ein Großteil der Futtermittelindustrie in Europa basiert auf der Produktion von Soja in Brasilien. Auch wir müssen umdenken, hinzukommen zu einer ökologischeren Landwirtschaft. A Amazônia, ela já perdeu cerca de 19% da sua formação original. Nós podemos observar nesse mapa que essas áreas em vermelho, bem na borda da Amazônia, são as áreas que já foram desmatadas. E essa parte, bem na borda, forma o que a gente chama de arco do desmatamento. Então, esse arco ele tende a aumentar e fazer pressão para as áreas que ainda têm floresta. As imagens satélites mostram quão rápido a floresta mudou nos últimos 30 anos em torno do território dos povos indígenas do Xingu. A gente tem aqui o Parque do Xingu, que é uma área protegida bem grande,
no estado do Mato Grosso, e aonde tem o Parque do Xingu tem floresta, e fora a área já sofreu um grande desmatamento. Algo muito comum que a gente observa na Amazônia é o chamado desmatamento no formato de espinha de peixe. Então esse desmatamento ele vai avançando para os lados em pedacinhos e a gente tem algo parecido com espinha de peixe, até sair de uma espinha de peixe e virar algo totalmente vermelho, como a gente vê aqui, por exemplo. Então podemos observar ano a ano o crescimento, a expansão da cidade do outro lado de Manaus. A ponte foi construída através do Rio Negro em seu ponto mais estreito, ligando as cidades de Manaus e Iranduba. Após a inauguração, em 2011, começaram intensas atividades de construção. A ponte foi iniciada como parte do Programa de Aceleração de Crescimento, um programa de desenvolvimento econômico. Tem uma estrada aqui que liga Manaus a Porto Velho, que é a BR-319, que ela não foi asfaltada ainda, mas existem planos para asfaltá-la e uma vez que isso aconteça, a gente corre o risco de ter o mesmo resultado do que a BR-163. Por que ainda ocorre desmatamento? Na Amazônia, hoje existem e moram 25 milhões de pessoas. Como nós vamos garantir a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas, já que elas não podem usar 80% da sua propriedade? Eu tenho a resposta. Valorizar os serviços florestais. Pagamentos por serviços ambientais foi uma ideia do secretário de Meio Ambiente do município de Extrema. A região faz parte do sistema Cantareira, fornecendo 50% do abastecimento total de água para a Grande São Paulo, com seus 20 milhões de pessoas. Esse trabalho de Extrema iniciou em 1995, há 22 anos atrás, quando a gente começou a fazer algumas intervenções em propriedades, buscando propriedades rurais para fazer o que a gente está propondo agora mesmo, né? Recuperar nascentes, recompor a floresta nas beiras dos rios, plantar os topos de morro. Só que a gente tinha muita dificuldade de convencimento dos agricultores. Então nós entendemos naquela época que um fator econômico, um incentivo econômico para os agricultores seria um fator que a gente ajudaria na mobilização e no convencimento desses agricultores para poder adequar ambientalmente as suas propriedades rurais. E o projeto foi se expandindo e hoje nós temos mais de 200 propriedades aqui no município de Extrema. O projeto foi ganhando prêmios, né? Nós ganhamos visibilidade em diversos órgãos de imprensa no Brasil e fora do Brasil também. E outros municípios se interessaram nessa mesma proposta e é o que nós estamos levando agora para 284 municípios nessa região da Serra da Mantiqueira, né, que corresponde a uma área de 100 mil quilômetros quadrados, essa região dos 284 municípios, que tem como meta restaurar 1.200.000 hectares, que corresponde a 10% da meta brasileira no INDC, né, no protocolo assumido na Conferência de Paris, né, a COP21. O reflorestamento de terras selvagens na floresta costeira atlântica do Brasil é uma tarefa importante. Antigamente, ela estendia-se por todo o litoral. Hoje, menos de 1/10 ainda está de pé. Agora, todos os proprietários de terra devem prestar contas sobre o seu uso. 20% de cada terreno deve permanecer intacto ou ser reflorestado. Na região amazônica, 80%. Isto é, de longe, insuficiente. Os ativistas exigem desmatamento zero e reflorestamento.
Os métodos agroflorestais ajudam a atingir esses objetivos. And when I first got here, there was nothing, there's no trees at all. Just grass and lots of rocks. The corn that I used to plant would grow this tall, wouldn't produce at all, very poor soils, degraded soils. And so I started working with plants, trying to discover plants that would grow here and that would produce a lot of biomass and help recover the soils without too much effort. Planting water means this, means when you look inside the plant, what do you find? This is dropping water. It's actually literally producing water. See the water coming out of there? This is a cactus. It's called pear cactus in English. If you take some of these, you do this, well, suddenly you have water on the ground. So agroforestry, I think, is one of the main ways of reconciling the two goals, the economic and environmental goals. Because you can produce and have environmental benefits at the same time. Of course, usually the systems won't be quite as complex as a natural forest, and they won't be so simple as a monocrop oil palm or soybean system. They'll be somewhere in between. But then you can have both. You can have livelihoods, improve the livelihoods of farmers, and give them a sort of income, and still have trees similar to a forest, though not exactly a native forest. It'll be very, very similar, and especially in terms of environmental functions, especially in terms of things like water. A agricultura sintrópica e a permacultura, combinando arbustos e árvores no mesmo terreno, aumentam a eficiência do uso da água, conservam a água para as culturas e mantêm sua qualidade. Os fazendeiros do sítio Sementes, perto de Brasília, exploram essas técnicas, usando os métodos de Ernst Goetz, um dos pioneiros neste campo. Plantar água é a palavra-chave. Entender como o organismo florestal funciona, economia de água principalmente, né? Trabalhando com cobertura de solo, trabalhando com sucessão natural, estratificação. Então, assim, você vai estar otimizando o recurso hídrico. Aqui em Brasília, a gente está com um problema grave de água, né? Esse ano mesmo a gente chegou a ter na cidade até 2 dias de racionamento, quer dizer, 2 dias sem água, né? Os produtores rurais aqui em Brasília estão impedidos de fazer captação de água depois das 9 da manhã e até as 16 horas. Então, quer dizer, não tem água, né? Mas esse sistema, e é uma frase que o Ernst sempre fala, que água se planta. Olha que maravilha, olha aqui, ó, a minhoquinha aqui morando dentro do eucalipto. Our center is a center that works with natural disasters. We have to see what's going on with the climatic situation. In Brazil, the natural disasters are related to water, particularly intense rainfall, which consequences like landslides, flash floods, or drought situations. So far, at this exact moment, we don't have a flying river, a Rio Voador. Why? Because to have a Rio Voador, you may have this rainy season, the rainy part in here. We don't have this strong moisture. We don't have a situation in terms of Rio Voador. But when we have the strong winds from the Rio Voadores, this moisture, this rainfall moves over there, over here. And the volume of that is almost similar to the volume of the Amazon River. We're still discovering. And the problem we have now is that there is no more time. The scientific enterprise will take many years till this is fully demonstrated, etc. And it will be too late because the Amazon will be gone. What we have now is that we have a very good theoretical reason to believe that the Amazon has an incredible importance in terms of cooling the planet vertically through the evaporation and condensation, and latitudinally because it affects the circulation on the oceans. And not only the Atlantic, there is a powerful effect on the Pacific as well. And in so doing, it keeps Earth cool.